arte africana, né? Não sei se vocês já tiveram algum tipo de contato com a arte africana, se já visitaram, alguém já visitou o Museu Afro-Brasil? Ah, ótimo. Então vocês já têm uma boa ideia assim do que a cultura africana trouxe de desdobramento para o Brasil, né? Nós, lá no Museu Afro-Brasil, temos uma quantidade razoável de peças, temos em torno de 100 peças de arte africana. E trata-se, na verdade, de uma coleção que a gente pode dizer uma coleção didática, né? Não é comparável às grandes coleções da Europa. Depois a gente vai conversar um pouco sobre isso, sobre essas diferenças, né, de qualidade entre as obras de arte africana, chamadas obras de arte africana, e o quanto essas obras foram vistas, né, dentro da história digamos, da Europa e das Américas, como essas obras, essas artes, né, africanas, elas foram mal vistas, bem vistas, revistas, né, e a gente continua até hoje, na verdade, com essa grande incógnita, né. Essa é uma posição minha, né, desses últimos 10 anos que eu tenho estudado essa matéria, né, esse tema. Eu percebo que a gente não sabe o que significa, para que serve, quais que são os fundamentos e quais são digamos, as verdadeiras, a verdadeira essência, né, do que seria a arte africana. Eu digo isso principalmente porque nós, quando vamos a aos museus, né, ou estudamos arte, nós tendemos, né, por uma certa presunção de inocência, de que o artista ele faz a obra para as pessoas, né? E os museus têm essa característica de colocar as obras de arte nas paredes, né? Eu vou falar um pouquinho dessa pequena história para tentar entender como é que funciona essa visão que as pessoas, que nós temos da arte africana. Nós que não nascemos na África, não desenvolvemos, né, a cultura dentro do sistema tradicional, né? Então, nos museus, as peças, as obras estão ou na parede ou nos arredores, e aí sempre existe o que a gente chama de uma separação entre o que é o objeto e o que é o sujeito, né? Em todos os museus, quando a gente entra nos museus, a gente é chamado de visitante, né? E nós vamos visitar uma exposição, né? Quer dizer, tem alguma coisa a ser exposta, né? E isso já do início parece que já existe uma fronteira entre o que somos nós, como visitantes, e o que são as obras de arte, né? Essa é uma característica, na verdade, das obras de arte, dessas obras de arte de tradição europeia, né? Essa é uma forma que os europeus desenvolveram a sua forma de expressão, né? E o modo de exposição dessas formas de expressão. Isso é bem importante para a gente tentar entender um pouquinho mais, ou se aproximar um pouquinho mais, já que eu disse que talvez não dê para entender bem, mas tentar se aproximar um pouquinho mais do que seria essa arte africana, né? Por quê? Porque a chamada arte africana, tal como ela tem sido estudada, ela não, de modo algum, ela tem essa separação entre o que seria o sujeito, o fruidor da obra de arte, e a obra de arte mesma, né? Não há uma separação entre o sujeito e o objeto. Parece que a cultura africana ela se desenvolveu de tal modo que a sua forma artística ela está dentro da vida, ela faz parte da sociedade. A gente não sai de um lugar para ir ver a obra de arte africana. Ela está ao mesmo tempo em todos os lugares e em todos os momentos. É óbvio que, como a África não é uma coisa só, a gente vai sempre pegar nesse ponto, porque é um ponto bem importante, né? Que é um desconhecimento muito generalizado do que seria essa chamada África, né? Muitas pessoas ainda hoje acham que é um país, né? E há, na verdade, 49 países dentro da África. E essa diversidade, né, de culturas, né, e de modos de vida acabou
também incluindo uma certa singularidade, né? Uma certa coesão. Uma dessas coesões, né, dentro dos sistemas tradicionais, seria essa noção de que a obra de arte não é uma coisa afastada, ela está dentro das pessoas. Tá? Então seria um pequeno ponto de definição mais aproximada. Como eu falei, não dá, eu pelo menos não consigo fazer uma definição mais concreta do que seria essa arte africana, mas é uma pequena aproximação, né? A obra de arte africana, ela não está lá para ser vista de modo separado. Ela, na verdade, ela faz parte da vida. Tá? No entanto, os europeus tiveram a grande ideia, né? Vamos pegar, coletar, né, essas peças que estão ali, naquele momento, no período, no início, né, dessa relação entre os europeus com os africanos. Eles tiveram essa ideia de coletar essas peças e, aos poucos, né, no final do século XIX, que houve um aumento dessa quantidade, né, de quantidade de peças que foram levadas para a Europa, né? Depois eu falo um pouquinho sobre isso também. Com o objetivo, inicialmente, era montar aquelas chamadas gabinetes de curiosidade, né? Os gabinetes de curiosidades eram locais que tinham milhares de objetos, fauna, flora, animais mesmo empalhados, e também incluíam objetos da cultura material e também da chamada arte africana. Ora, à medida que os museus na Europa foram se desenvolvendo, né, foram limpando um pouquinho, ou separando, classificando, né, esses objetos, passou-se também a considerar essas obras como objetos museológicos, né, isto é, objetos que poderiam ser retirados do seu contexto original, colocados dentro de um museu para ser expostos para os visitantes, né. Ora, ninguém tinha feito, digamos, um semancol, imaginando que essas obras, na verdade, muitas delas até não eram para ser expostas, né? Porque havia alguns tabus muito fortes em relação a algumas obras, principalmente algumas máscaras, né? Que não eram nem para ser vistas, né? Elas eram esculpidas e depois ou depositadas em algum lugar sagrado, num local afastado da sociedade, né, numa floresta, por exemplo, ou em santuários, né, e não eram para ser vistas, né. Isso é bem interessante porque, ao longo da história desse processo de retirada dessas peças, tem uns certos entraves, vamos dizer assim, né, em função desse desejo que o europeu tinha, fosse uma curiosidade, fosse aquela ideia de conhecer para poder dominar, né? Ou qualquer outro tipo de ideia, mas sempre havia algum nível de conflito, né? Algumas obras não são feitas para serem vistas, então por que esse europeu tem interesse em pegar essa obra que não é para ser vista, que é um tabu, né? Que há vários tabus, né, em relação a isso. Algumas peças não podem ser vistas só por mulheres, outras peças não podem ser vistas por ninguém, né? Enfim, no entanto, essas coletas ocorreram. Eu, por exemplo, trabalhei em 2003, 2004, numa exposição que teve aqui no Brasil do Museu Etnológico de Berlim, né? E algumas peças que estavam lá eram, por exemplo, deixa eu me lembrar agora o nome, uma peça chamada, um relicário, por exemplo, né? O relicário é uma peça que era utilizada para ser colocada como se fosse um guardião da ossada, né, da sua família ancestral, né? Havia lá uma figura, né, que era colocada numa região onde é o que a gente chama de cemitério, né, ou numa região, num santuário, onde estava depositado lá corpos de pessoas falecidas, né. E nessa exposição, por exemplo, havia sempre uma placa que foi uma legenda, né, da peça, e essa legenda foi feita pelos alemães e depois traduzida, e nessa legenda dizia-se assim: peça adquirida em 1895, né. É óbvio que o termo adquirida é um termo que minimiza bastante a situação, né.
A situação de coleta dessas obras, embora certamente houve compras, né, dessas peças, né, certamente houve pessoas que, né, existiram pessoas que doaram essas peças mesmo, mas sempre havia no fundo, sempre havia algum tipo de conflito, né, algum tipo de, digamos, constrangimento artístico. Por quê? Porque tem a ver com a interpretação, né? Então, para falar um pouquinho então da arte africana, a gente tem que ter uma noção, que é essa noção da interpretação. Interpretação. Obviamente, para qualquer arte é necessária a interpretação. A história da arte europeia, dita mundial, né? Dita mundial, ela tem, claro, obviamente, essa noção também de interpretação. No entanto, como existe na Europa escolas, né, pelo menos durante um determinado período da história da arte europeia, ela se desenvolveu como escolas, né, de pensamento artístico, ou escolas estilísticas, né, então havia uma coesão mínima entre essas escolas, né, e essa coesão ela pode ser identificada independente das interpretações individuais. Tá? Então, há uma separação então, entre o que seria essa interpretação da obra de arte no sentido europeu, que aí você vai buscar lá o que essa escola pensa, né? Quais são as características estilísticas dessa determinada escola, ou mesmo os pintores ou outros artistas que fazem parte não fazem parte eventualmente de alguma escola, mas ele tem alguma tendência que você pode aproximar com outras escolas e assim por diante. Então, a interpretação é um pouco mais, no caso da cultura europeia, na arte europeia, ela é um pouco mais ligada, né, a tradições que já estão lá determinadas e rigor, né, rigor da academia que se impôs sobre toda a forma de arte europeia. Mas nós não vamos falar de arte europeia, vamos falar de arte africana. Na arte africana, portanto, a noção de interpretação ela é essencial para compreender um pouquinho, ou pelo menos para se aproximar um pouquinho do que vem a ser essa arte africana. Então, dando esse pequeno início, digamos, parênteses, eu gostaria de começar falando, na verdade, do começo de tudo. Como que essa obra de arte, então, ela passou por diversas interpretações, né, dentro da história. Quais foram essas interpretações? E que momento a gente pode, talvez, assegurar que determinadas interpretações possam ter um valor um pouco maior do que outras, né? Porque, se por um lado a gente tem a coisa do relativismo, né? As pessoas dizem assim, né, vem aqueles rabiscos, por exemplo, de arte contemporânea, falar, isso aqui meu sobrinho também faz, né? Não é bem assim, né? Mas acontece muito isso. Aí as pessoas falam, não, isso é relativo, né? É bonito, não é bonito, isso tudo é relativo. Ora, essa coisa do relativo ela existe, mas não, até um certo limite, tá? Mesmo na cultura europeia, assim, e para a cultura africana também, tá? Quais serão, então, esses limites, né? É isso que eu gostaria também de trazer para vocês aqui hoje. Como que nós vamos conseguir fazer uma aproximação com relação à interpretação da arte africana e como nós vamos também poder reconhecer em que limites, né, quais são os limites entre o que é o relativo, o que é bonito, o que é o feio, dentro dessa obra de arte. Os artífices africanos nas Américas, né? Isso é um tema que é bem importante, eu acho que quase não se conhece muito, né? Quais são os resultados, os desdobramentos da cultura material africana no Brasil ou nas Américas, né? Nós tivemos certamente, né, uma espécie de exportação dessa cultura imaterial, né? Que é essa herança da espiritualidade, né, do modo de ser, né, da cultura mais imaterial, né? Esse modo de vida, a psicologia, né, os costumes. Mas também nós tivemos a exportação da cultura material, né? Seriam os implementos na agricultura, por exemplo, o uso da enxada, que era feito, por exemplo, na África, a agricultura extensiva, né? Essa agricultura extensiva foi também aplicada aqui no Brasil, pelos africanos, e alguns desses implementos eram
também tinham características, alguns deles, africanas. Foram usados também o trabalho na mineração, né? Ou alguns objetos também, como os utensílios domésticos, né? E outros objetos da vida cotidiana. Geralmente, quando a gente fala, né, que os portugueses escravizaram os indígenas e depois eles passaram a escravizar os africanos, não houve uma substituição. Normalmente a gente fala assim, os portugueses escravizaram os indígenas, depois eles substituíram a escravidão indígena pela africana. Não foi bem assim. Na verdade, os indígenas continuaram sendo escravizados também, e não houve uma substituição. Foi um acréscimo, digamos, de mão de obra, e principalmente também por várias razões, não vou entrar em detalhes, mas o que eu gostaria de tratar aqui é esse detalhe da questão da cultura material. Os indígenas não faziam trabalho de agricultura extensiva, quer dizer, aquelas plantações, né, muito gigantes, né, que se planta muitas coisas. A vida aqui sempre foi razoável do ponto de vista da natureza, né, abundante. Poucas regiões no Brasil têm um estio muito grande ou uma seca muito grande. Então, os indígenas brasileiros tendiam a não fazer agricultura extensiva, tendiam a não usar grandes plantações para se alimentar, né? Ora, os africanos, por sua vez, faziam, já desde antes da chegada dos europeus, tinham muito dessas tradições de agricultura extensiva. Por quê? Porque há na África, né, em várias regiões, muito mais do que no Brasil, mas várias regiões, são climas muito secos, né? Há um estio muito grande, né? Então, havia necessidade de fazer o surplus, né? Pegar alguns tipos de produtos, estocar esses produtos, para que quando chegasse a época de estio, você pudesse utilizar esses produtos, né? Ora, quando os portugueses estiveram aqui no Brasil, no período da colonização ou da exploração, eles sabiam já desde um século antes que os africanos faziam essa agricultura extensiva. Como os portugueses tinham o objetivo também de fazer plantações aqui no Brasil para levar os produtos para a Europa, eles sabiam que certas tradições africanas de cultura extensiva seriam muito importantes para o desenvolvimento desse capitalismo no Brasil, né? Então, um desses motivos pelos quais os portugueses foram buscar africanos, ao invés de manter só a escravidão indígena, foi o fato de os africanos terem essa tradição de cultura extensiva, de agricultura extensiva. Os indígenas foram tratados como preguiçosos, às vezes, porque eles não queriam ficar plantando, porque na cabeça deles isso aí é um absurdo. E de fato é um absurdo. Se você tem uma natureza abundante, por que você vai plantar, né? Isso está completamente fora da noção cultural. Então, isso é uma violência cultural. Isso é um ponto bem interessante para tratar das questões que a gente vai tratar hoje, né? A ideia de violência cultural é uma ideia que foi muito utilizada, né? O indígena, como não tinha essa tradição, né, de fazer o surplus, né? Eles acabavam considerando-se uma coisa absurda, né? Uma loucura de português. Ora, os indígenas também não trabalhavam na mineração. Isso foi apenas um detalhe, né? Alguns indígenas das Américas, da América do Sul, mais da região ocidental da América do Sul, trabalhavam na prata e no ouro, mas os indígenas brasileiros não, né? Não havia essa tradição de trabalho na prata e no ouro. Ora, à medida que os portugueses estavam aqui, ao longo dos séculos de exploração, perceberam que havia, de fato, ouro no Brasil, e como os indígenas não tinham essa tradição, né, eles sabiam que os africanos tinham essa tradição. E não só conheciam como buscar o ouro em determinadas regiões, mas também aplicar um valor, agregar um valor ao ouro, por exemplo, produzindo joias, né? Então, esse conhecimento que alguns africanos tinham, também foi utilizado aqui no Brasil, tanto do ponto de vista da cultura material, né? Por exemplo, o uso de bateia, né? É um dos exemplos de cultura material de influência africana. No caso, a bateia brasileira de influência africana era feita de madeira. Havia bateias europeias
feitas de metal, né? E isso são pontos de confluência, digamos, das culturas, né? Que aparece muito, isso acontece com frequência. Agora, a ideia do uso, né, dessa tradição africana aqui no Brasil, ela foi se desenvolvendo cada vez mais, porque também, além do indígena não ter essa tradição de agricultura extensiva, não ter a tradição do trabalho no ouro ou na prata, eles também não tinham a tradição, nos indígenas brasileiros, não tinha a tradição do trabalho no ferro, né? O trabalho no ferro também era uma outra tradição que os indígenas brasileiros não dominavam. Não é nenhum problema, não é porque o indígena era inferior ou não sabia trabalhar nisso porque era preguiçoso ou alguma coisa desse tipo. Não, simplesmente porque a natureza é abundante, então o ferro geralmente é um material que serve como uma luta contra a natureza, né? Dá para a gente ter uma ideia abstrata nesse sentido, porque o indígena não precisava fazer essa luta contra a natureza, usar implementos, né, feitos de ferro para trabalhar os produtos, né? Eles caçavam, colhiam, coletavam, né? Então não havia tanta essa necessidade de implementos de ferro. No entanto, os africanos faziam esse trabalho, os europeus sabiam disso, e então houve esse desdobramento da cultura material africana no Brasil com o uso, por exemplo, desses implementos, ou uso não só de coleta desse material, né, desse metal na natureza, como também o desdobramento disso, produzindo determinados tipos de produtos, né, com matéria ferro. Vamos voltar a falar então um pouco da África, né? Quando os europeus estiveram na África, eles chegaram e perceberam um continente imenso com culturas bastante variadas, né? A Jacqueline Delange, que foi uma importante pesquisadora da arte africana, ela fez algumas distinções, né, desses povos, pensando um pouco na arte africana, né? Aqui no Brasil, geralmente, tanto o MAI, quanto o Museu de Arqueologia e Etnologia, aqui da USP, quanto o Museu Afro-Brasil, ou outros museus, por exemplo, o Museu Afro-Brasileiro lá da Bahia, são museus que acabam tendo um pouco das culturas africanas, aquelas que estão mais relacionadas à nossa própria tradição no Brasil, né? Então, a maior parte dos objetos que vocês vão ver nesses museus do Brasil são objetos que vieram de regiões onde tiveram africanos que vieram, né? Regiões de onde vieram africanos para o Brasil, quando eles vieram durante o período da escravidão. A Jacqueline Delange, ela amplia um pouquinho mais essa noção, porque o objetivo dela é classificar mesmo muitos desses povos que têm tradição de artes, né, que nós conhecemos. Mesmo isso, é importante dizer, esses povos são bem minimizados, porque a quantidade é muito, muito maior do que as classificações que se fazem normalmente. Se nós, brasileiros, por exemplo, costumamos fazer uma limpa, vamos dizer assim, ou uma pequena classificação de povos que têm alguma coisa a ver com a gente, ou estudantes ou pesquisadores, né, de arte africana ampliam um pouco mais, inclui povos, por exemplo, da Etiópia, né, que não tem nada a ver com a gente do ponto de vista histórico, né, Ruanda, né, ou por exemplo, Zimbábue, né. Esses povos estão incluídos nessas classificações dos europeus, mas essa classificação nunca chega a uma totalidade. Por quê? A quantidade de povos que existem na África é tão grande, que até hoje não houve taxonomistas ou classificadores suficientes para poder organizar todos esses povos, né? Só para vocês terem uma ideia, a Nigéria, né, que é um país até que grande, né, mas é do tamanho provavelmente de Minas Gerais, né? A Nigéria tem 400 povos, 400 povos, né, diferentes, né? Muitos deles têm línguas em comum, mas a maioria tem línguas completamente diferentes uns dos outros, né? Pra vocês terem uma ideia, é um único país que você tem 400 povos, então você multiplica isso pelos 40 e tantos outros, né, povos africanos, né? Você tem uma quantidade muito, muito grande de povos diferentes.
Então, quando você falar de arte africana, temos que lembrar também dessa diversidade, que não é arte africana no singular, sim artes africanas, né? Que uma quantidade é muito, muito maior. Sem contar também, a coisa importante também, a ideia de que, quando os europeus coletavam esses objetos, coletavam um ou outro objeto, de acordo com o gosto do coletor, né? Ele não pode retirar tudo, senão ele esvazia e termina com aquela tradição. Alguns fizeram isso, mas ao longo de anos, séculos. Então, eles fazem a escolha, ou o material mais exótico, ou mais interessante do ponto de vista dele, do gosto pessoal dele, né? E assim por diante. Quando estiverem diante de um objeto de arte africana, tentem retomar, assim, basicamente, alguma dessas coisas que eu estou dizendo, né? Esse objeto de arte africana que estão aqui nos museus foram objetos coletados por uma pessoa que queria exatamente aquele objeto. Quantos outros objetos ele deixou para trás, né? Essa é uma questão que vale muito a pena a gente começar a refletir, né? Porque o que é chamado arte africana, no fundo, é uma escolha de algumas pessoas que deram o nome daqueles objetos de arte africana. E, no entanto, tem para cada um objeto, eu não sei quantificar isso, mas para cada um objeto, imaginem que tem uma série de outros objetos que foram deixados para trás. Tá? Então, na relação dos europeus com os africanos, como eu estava dizendo, sempre tinha no fundo um pouquinho aquele conflito, a ideia de alguma ideia de conflito, né? O conflito da escolha desses objetos, né? O conflito também na relação interpessoal, né? Porque, como eu estava dizendo, no início a relação era comercial, era uma relação que posso dizer também, de certa forma, igualitária, entre aspas, né? Por que igualitária? Porque quando a gente vai para o comércio, vamos supor, por exemplo, que a gente queira ir comprar tomate, por exemplo. Aí você tem uma relação com a pessoa que está vendendo o tomate, uma relação igualitária. Você está interessado, você não quer saber qual é a religião dela, se ela é bonita, se ela é feia, se ela, entende? Se ela ganha rios de dinheiro ou se não ganha, né? Qual é a classe social dela, etc. A gente está interessado numa coisa muito básica ali, que é eu dou o dinheiro e a pessoa dá o tomate, certo? Essa era a relação basicamente, claro, entre os europeus e os africanos no início desse contato. Tá? Então, eles tinham o objetivo de fazer um comércio, levavam alguns tipos de produtos e retiravam outros tipos de produtos. Geralmente, os europeus levavam produtos manufaturados, né, e tiravam alguns outros tipos de produtos, geralmente em espécie, né, algum tipo de metal, né, ou algum tipo de objeto, né, que fosse de interesse deles. Bom, alguns desses povos, né, estão indicados aqui nessa classificação que a Jaqueline Delange trouxe para a gente. Um deles é bem conhecido, né, chamado Dogon, é um povo lá do Mali, que tem várias obras de arte que fazem parte das coleções dos museus no mundo. Tanto no MAI, no Museu de Arqueologia, que infelizmente hoje está fechado para a reforma, mas vocês podem ver peças lá no Museu Afro-Brasil também do Mali, desse povo Dogon, né? É possível ver alguma peça também em Bambara, né? Esse termo Bambara, na verdade, é um termo que vai ajudar a gente a pensar um pouco nessa coisa da interpretação. Muitos desses povos, eles receberam nomes por outros povos, ou povos que às vezes eram inimigos, às vezes amigos, mas geralmente, imaginem só, eu sou um europeu, cheguei até um vilarejo e estou interessado em várias coisas, mas uma das coisas que eu gostaria de ver é um objeto que alguém levou de um tal povo, que é um objeto, parece por exemplo, um carneiro, ou uma coisa nesse sentido, ou um antílope, né? E aí alguém vai lá e fala assim, eu sei que o objeto você está falando, você está descrevendo para mim uma máscara assim, 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 tá. Isso é feito por um povo que é o Bambara, né? Bambara é um termo que é pejorativo, que significa infiel, né? O povo mesmo, ele tem um outro nome, esse povo se chama Bamana, né? Isso é interessante porque aumenta a confusão um pouco para entender essa arte africana e a cultura africana em geral,
mas são coisas que são importantes para a gente refletir e respeitar também. Por quê? As próprias tradições internas da África, que, por exemplo, a ideia de dar nomes para outros povos, são nomes diferentes daqueles que eles próprios se deram, né? Muitas vezes esses nomes são pejorativos. Tá? Por que infiéis? Porque esse povo com o qual eu estava imaginando, né, fui comerciar, era um povo islamizado. Né? Então, aqueles outros povos que não são islamizados, geralmente são chamados de infiéis. Né? Então, Bambara é um exemplo de um povo, não que eles chamassem Bambara, mas é porque estavam se referindo a eles como, você está querendo aquela obra dos infiéis, então você pode ir para esse lugar você vai encontrar essa obra lá. Né? Ora, quando o europeu ouviu essa palavra Bambara, ele não associou com a noção o significado, né, de infiel. Ele simplesmente assimilou esse nome e difundiu. Ora, isso aqui é curioso, para voltar para aquilo que a gente estava comentando, com relação à interpretação. Quando os europeus estiveram na África, eles tiveram uma primeira interpretação. Uma delas eram pequenas interpretações, às vezes errôneas, né? Ou pelo menos enviesada do que seria a realidade ali. Né? Nós não vamos falar muito da realidade porque não sabemos, mas sabemos pelo menos que essa verdade que geralmente dita nos livros, né, ela é uma meia verdade. Né? Por quê? Porque o europeu que estava ali, ele teve um esforço para ir até lá, ele desenvolveu técnicas de estudo, mas essas técnicas elas sempre ficavam aquém, sempre aquém. Né? Então, isso tudo tem a ver com aquilo que a gente estava comentando, a ideia da interpretação. Né? A pessoa que esteve lá, ela fez uma interpretação e ela difundiu essa interpretação. Quando a gente lê os livros, geralmente livros dos anos 60, 70, né, 80, são livros que refletem algum tipo de interpretação. Essas interpretações elas vão se modificando ao longo dos séculos, né, e aquilo que era visto de uma forma acaba sendo visto de outra e assim por diante. Okay? Bom, não vou me deter muito nessas classificações que a Jacqueline Delange traz, mas eu trouxe esse quadro só para vocês terem uma ideia do quão grande, né, essa variedade de povos da África. Aqui é uma quantidade ainda bem reduzida. Ela colocou apenas aqueles povos em que há mais obras de arte dentro dos museus europeus. Tá? Achei bem interessante, isso ocorreu muito, né, na África, essa ideia de chamar outros povos de nome pejorativo. Né? O termo, por exemplo, Nagô, né, que a palavra é Anagô, né, é um nome também pejorativo. Muita gente não sabe, que hoje é visto de forma positiva. E deve ser feito assim, porque na verdade, mesmo as palavras, elas vão se modificando ao longo da história e vão ganhando certas características, né, qualidades mesmo. E algumas qualidades são positivas, outras negativas. Algumas elas variam, vão para o negativo, depois voltam para o positivo, isso ao longo da história, né, ao longo de séculos. Então, Nagô eram chamados, na verdade eram pessoas que eram chamadas de maltrapilhos. Né? Nagô significa isso, maltrapilho. Porque na verdade era um povo que teve um embate muito grande, né, na Nigéria, né, com outros povos chamados Jeje. Né? Hoje a gente fala, né, Jeje e Nagô, né, que são duas tradições muito fortes aqui no Brasil, mas esses povos eles tiveram um período histórico de grandes conflitos. Né? Eles foram inimigos por muitos e muitos anos. Né? Então, muitos dos Nagô que vieram para o Brasil, tratados como escravos, eram, na verdade, cativos de guerra do Jeje. Né? E eram chamados Nagô, mas eles são, na verdade, iorubanos. Qual que é o nome correto? É iorubano. Mas aqui no Brasil, os iorubanos, parte dos iorubanos, era chamado de Nagô. Tá? Então, ou de maltrapilhos. É claro que era uma forma pejorativa. Para o português, tanto faz, é o Nagô. Ele não tem a noção de que Nagô significa maltrapilho. E aí a própria pessoa, ao longo dos séculos, ela tem filhos, netos e bisnetos, e aí esse nome Nagô fica como uma coisa, eu sou Nagô, eu sou de origem Nagô e assim por diante. Né? Ou da nação Nagô, como se costuma dizer. Tá?
A relação entre os europeus e os africanos eram também conflitivas por causa dessas diferenças culturais, né? Quando os europeus, isso é muito importante a gente ter isso em mente, quando os europeus estiveram na África pelas primeiras vezes, eles ainda tinham aquela mentalidade da Idade Média, né? Quem eram os navegantes? Não eram pessoas cultas, não eram doutos da igreja, não eram intelectuais, eram pessoas comuns, muitas delas não sabiam ler e escrever, né? Eram pessoas comuns que ainda mantinham a tradição antiga da Europa medieval, né? Aquela mentalidade que faz a separação, por exemplo, entre o que é a matéria e o espírito, né? Então, quando esses europeus estavam na África, eles perceberam que os africanos não tinham muito essa separação entre o que é o mundo espiritual como um mundo bom, belo, verdadeiro, e o mundo material como uma coisa negativa, feia, que deve ser escondida, né? Essa diferença cultural foi muito, muito importante para chegar nessas má interpretações da obra de arte africana. O europeu tinha a noção de que o corpo, o sexo ou os órgãos genitais eram coisas negativas em relação ao espírito, né? O mundo da espiritualidade. Isso não era assim para o africano. Então, por exemplo, divindades que eram representadas por meios de formas corporais, por exemplo, falos, né, ou pênis, né, eram muito comuns, né, na África. Mas também na Europa tradicional, antiga, também era comum, né. Todo mundo tem a lembrança do Príapos, né, romano. Você tem outras tradições no Oriente também que há essas representações de formas naturais e tratadas como divindades. Ora, mas não era assim que pensavam os primeiros europeus que chegavam lá, né? Eles tinham a mentalidade que era a mentalidade da Idade Média, onde o corpo humano ou as coisas da natureza eram coisas inferiores em relação à divindade, né? Então assim, você tem bem claro essa separação entre o que é o mundo material de um lado e o mundo espiritual do outro. São todas coisas que a gente foi aprendendo, né, ao longo dessas heranças medievais que nós brasileiros também tivemos. Quando os portugueses chegaram aqui para fundar, digamos assim, o Brasil, eles fundaram o Brasil sobre essas tradições, né? Mas, ao mesmo tempo, tem a dicotomia, né? Nossa tradição não é só portuguesa, né? A nossa tradição é múltipla, né? E aí nós tivemos essas características muito mais amplas, né? Muito mais difíceis, às vezes, até de um europeu entender. Então, mas, por exemplo, você tem centenas de tradições brasileiras que você tem essa herança mais indígena, mais africana, que valoriza, geralmente, as coisas do corpo, né? Vejam vocês, por exemplo, uma dança europeia. O que seria uma dança europeia, de tradição europeia? A valsa, né? A valsa, você vai para cá, você vai para lá. Você não faz isso aqui, né? Por quê? Porque isso aqui é pecado, né? Rebolar é uma coisa que não pode, né? É uma coisa do demônio, né? Então, mas na verdade o africano não acha. Ele acha que isso aqui é legal, o corpo é bom, ele é maleável, né? Ele tem articulações. Então, as danças podem ser feitas dessa forma, né? Não é eu não sei fazer muito porque eu sou né? Não porque eu acho que esse seja pecado, mas acho que é porque meu corpo não ajuda muito. Mas, de fato, há essa coisa, né? Ou a dança europeia não pode ter esse movimento e não pode chegar muito junto. Tem a ver com a tradição, os costumes, mas essa noção de interpretação da cultura é uma noção que até a gente pode dizer, bem mais recente, né? A antropologia, ela fez, digamos, uma meia-culpa um pouco mais recente. A ideia de que nós não podemos levar a nossa mentalidade para o outro, para conhecê-lo, esse outro. Nós temos que ter a nossa mente um pouco mais livre, mais aberta, para poder enxergar não a realidade mesma, porque isso é como eu falei no começo, talvez a gente nunca chegue, mas para tentar aproximar um pouco mais, tentar entender o que seria esse outro. Eu vou dar um exemplo dessa interpretação com relação ao falo, né? Na Nigéria, né, e no Benin, há uma divindade chamada Exu, né? Muitos talvez já conheçam. Essa divindade é uma divindade mensageira.
né? Ela, na Nigéria e no Benin, né? O povo iorubano, né, que cultua essa divindade, eles o cultuam não por um objeto, né? Não como uma estátua, né? Como a gente faz geralmente aqui no Brasil, por causa da influência católica. Eles cultuavam o Exu fazendo um montinho de terra, né, no chão, e com um falo, às vezes enorme, saltando para fora. Quando os portugueses ou europeus chegavam ali, viam crianças dançando sensualmente, né? Que para eles era sensual, mexer o corpo era uma coisa do demônio, como pode? E ainda mais em torno de falos, os missionários saíam correndo, falando, esses africanos são loucos, eles cultuam o demônio, as crianças dançam em torno de falos, né? Isso é uma coisa do pecado, do mal, né? Quando essa divindade, que na verdade nada mais nada menos, uma divindade mensageira, como Hermes grego, como Mercúrio romano, ele leva mensagens, traz mensagens, leva a mensagem dos homens entre os homens, leva a mensagem dos homens para os deuses para os homens, e assim por diante. Era simplesmente uma divindade mensageira. Agora, por que eu falo? O falo também, de uma forma ou de outra, ele também transmite uma mensagem, que é a fecundação, né? Na África, o Exu, né, na Nigéria, né, entre os urbanos, o Exu é a divindade primeira, é o número 1. Né? Isso também acabou se desenvolvendo aqui no Brasil, nas religiões afro-brasileiras que cultuam o Exu é o número 1. Geralmente ele é o cultuado em primeiro lugar, ele vem sempre em primeiro. Por que isso? Porque não há uma mensagem sem um primeiro passo. Né? Se a gente está aqui estagnado, vamos imaginar assim, você está parado, estagnado, para sair uma mensagem daqui para aí ou daí para cá, tem que ter um movimento. Por isso que o Exu ele está ligado ao movimento, né? Está ligado à transmissão, né? Porque você está estagnado é 0. Quando você dá um passo para poder transmitir a mensagem, não há mensagem sem movimento, então você dá o número 1. E é isso que é o Exu. Exu é o número 1. Então, o falo também é uma forma de transmissão, no caso, transmissão da fertilidade. Ora, essa é uma visão iorubana. Quando os portugueses chegaram até lá, não viram nada disso. Né? Eles não perceberam isso, não fizeram esse momento, né, que é importante, né, de falar, bom, peraí, eu tenho uma percepção da vida e da natureza, ele tem uma outra, deixa eu entender como é que funciona essa outra. Não, o que eles fizeram? Eles colocaram toda a percepção que eles tinham na percepção africana, no modo de ver nigeriano e iorubano. Eu gosto muito do Santo Agostinho. Ele diz assim, o ser humano, essa partículazinha da criação. Né? Quer dizer, não é nada. Né? O ser humano não é nada diante de Deus. Né? Ele coloca Deus não lá em cima, mas é um cima que a gente não consegue nem sequer imaginar. Né? É uma separação brutal entre o que é o material e o espiritual. Então, essa ideia da Idade Média, entre o que é o corporal, né? É associado sempre aos vícios, né? A coisa negativa do mundo, da carne, né? E isso é uma coisa negativa, é vista pejorativamente. Então, deve ser escondido, deve ser reprimido, deve ser... de forma alguma você deve explicitar isso. É uma visão completamente diferente da cultura indígena, diferente da cultura africana. Né? Na cultura africana, você justamente valoriza isso. Você valoriza a matéria. Para os urbanos, por exemplo, o corpo humano ele tem força. Né? E é justamente essa força que você vai tentar desenvolver ou adquirir. Né? Essa força é chamada força vital, né? Que é chamada axé. Né? É um termo que se usa hoje para várias coisas, mas a ideia principal é que as coisas da natureza, elas têm forças, né? Elas possuem forças. Então, o mar tem uma força, o mar tem um axé. A pedra tem uma força, a pedra tem um axé. A flor, a folha, a terra está no corpo, ela não é suja. Né? Eu já vi até educadores, às vezes, em museus, falando que vêm visitar, às vezes, indígenas, né? Eles estão vão descalço, com o pé sujo com terra. Aí fala, nossa, eles estão sujos, né? Estão com terra. Para eles não é sujo, a terra não é suja. Pelo contrário,
ela é valorizada, né? Então ela aparece também no contexto religioso, porque essas forças da natureza são justamente as forças que nos alimentam, né? Na visão deles, isso deve ser valorizado, tá? Então, são formas de ver o mundo diferentes, e essas formas diferentes, né, de ver o mundo acabam separando, às vezes, mais do que unindo as pessoas e os povos. Eu dei esse título de Introdução à História das Artes Africanas, né, no plural, as histórias dos mitos, dos povos, as culturas, os ritos e as artes. E no fundo vocês estão vendo uma imagem de uma estatueta lá da República Democrática do Congo, e que eu gosto bastante porque ela reflete um pouco sobre essa noção de interpretação que a gente vinha falando, né? O que vem a ser essa obra de arte, né? É um pouco aquilo que nós, com a nossa própria bagagem, interpretamos, né? Ou trazemos, né? Ou era um pouco mais do que isso, né? Essa peça ela foi submetida a um exame de raio-x por um pesquisador chamado Richard McCoy, e ele identificou, né, por acaso, ou não tão por acaso assim, que essas peças, né, embora não se soubesse disso antes, de fazer esse trabalho com raio-x, que ela tinha objetos contidos nela, né? Isso é bem interessante porque a obra de arte, geralmente na nossa tradição de interpretar obras de arte, ou de observar obras de arte, a gente tende a observar aquilo que está ali no exterior, né? A gente percebe, na verdade, a superfície da obra, né? Essa é o modelo, o modo como nós observamos a arte, principalmente a arte europeia, né? Aquilo que a superfície da obra nos traz é aquilo que nós chamamos da obra. Nós interpretamos essa obra, analisamos essa obra, ou fruímos, né? Temos umas sensações em relação a ela, a partir do que ela nos traz de forma exterior. Mais um exemplo de quanto isso não pode ser desenvolvido quando a gente observa obras de arte africana, né? Alguns dessas peças, né, elas não estão só na superficialidade, né, naquilo que ela traz do exterior. A questão interior também é importante, né? Embora para nós que não fazemos parte dessa cultura, a gente enxerga apenas o exterior. E essa cultura, na verdade, ou essas culturas, trazem muito mais coisas que podem ser identificadas, tá? Daquilo que eu tinha comentado no início, né, são apenas alguns dos povos africanos que estão selecionados, geralmente porque essa variedade é tão grande que não dá para a gente trabalhar com uma quantidade muito, muito grande. Porque se assim já é difícil, imagine se a gente tivesse que trazer todas as outras culturas. Mas são povos que tiveram um contato muito forte com os europeus, e é por isso também que nós trabalhamos com a chamada arte africana, que na verdade são esses poucos povos que estão ali, né? Obviamente tem alguns poucos mais também, mas para nosso livro nós selecionamos apenas esses daqui, que tem um pouco mais a ver com a nossa tradição brasileira, com essa nossa proximidade cultural com esses povos, dos quais vieram africanos, pessoas escravizadas, tratadas como escravas aqui no Brasil, tá? Temos o povo Achante, né? Por exemplo, né? Um povo que fica em Gana. O povo Achante, né? Ele vive aqui nesse país chamado Gana. Desculpa. Aqui. Gana. Óbvio, existem vários e vários outros povos aqui. Selecionamos esse porque é um povo que acabou ficando muito famoso por causa do seu grande qualidade das suas obras e principalmente também a sua potencialidade no trabalho com o ouro, né? Temos vários outros povos aqui, Ati, Baga, Bambara, lembra aquele nome que aqui está errado, mas no livro nós consertamos, né? Bamileke, Baurê, etc, 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 né? Então tem uma infinidade muito grande de povos, com culturas bastante variadas, mas que deixaram a sua marca para estabelecermos o que nós chamamos de arte africana. Bom, esse seria, na verdade, um mapa, vamos dizer assim, da África, que não tem a ver com o mapa de hoje, né? Nós sabemos, né, que essas divisões entre os estados da África, né, os países da África, como eu estava mostrando aqui, essas divisões elas foram desenvolvidas ou estabelecidas
num momento em que os europeus precisariam dividir um pouco melhor esse território que já estava sendo explorado ao longo de séculos, né? Foi feita uma conferência em Berlim, né, 1897, mais ou menos, e essa conferência determinou, né, na conferência estavam vários representantes dos europeus, né, e essa conferência determinou o que são os países hoje. Nessa conferência, então, eles fizeram essa divisão. Ora, isso é muito interessante, porque não havia essas divisões, obviamente, políticas, né, dos territórios africanos antes dessa data de 1897. 95, o que havia antes? Na verdade, não havia uma divisão territorial tão rígida como a gente vê hoje, né, das fronteiras. Né? O que havia? Havia, na verdade, os territórios explorados por aqueles povos, né, e esses territórios eram mais maleáveis do que essa fronteira. Tanto é assim que, mesmo hoje, essas fronteiras elas continuam sendo maleáveis. Muitos desses povos são povos nômades, então eles não permanecem no mesmo país, né, eles vivem em países diferentes, dependendo da temporada, né, dependendo do momento do ano. Né, e muitos povos já são históricos, que sempre foram localizados naquele país e assim por diante. Antes das divisões por países, havia essas divisões por impérios. É óbvio que aqui nessas regiões também já existiam povos, né? Mas não se organizavam de maneira por meio de estados. Né? Eram pequenos grupos, né? Ou em alguns casos chamados bandos, né? Grupos que viviam da caça e da coleta, né? São chamados caçadores-coletores, ou pequenos povoamentos, né? Que não se organizavam a ponto de se transformar no Estado ou no Império. Né? No entanto, nós tivemos na África vários e vários impérios. Né? Aqui não dá para enxergar muito bem, mas vocês podem ver que há várias épocas, dependendo da época, né? Você tem diferentes tipos de impérios, né? Que dominaram boa parte da África e determinaram mesmo boa parte do que é essa noção de África que nós temos. Tá? Um dos mais conhecidos para a gente, né? Você tem o Songhai, né? Você tem o Império de Gana, né? Que não fica onde é a Gana atual, né? A Gana atual é aqui, esse império ficava mais ao norte. Tá? Um dos mais importantes para nós, também brasileiros, é o Império do Congo, esse reino do Congo, né? Porque foi esse reino que deu a maior parte dos escravos, né? Vamos dizer assim, que vieram para o Brasil. Muitos de vocês já tiveram experiência disso, a noção do que é o Banto, né, o termo Banto, ou Yorubano. Passando um pouquinho mais, eu gostaria de falar um pouquinho sobre os primeiros registros históricos que a gente tem sobre a arte africana. Né? 1470, né, o Duque de Borgonha, chamado Charles de Bold, né, ele tinha uma mãe portuguesa. Né? Então ele assinou uma ordem de pagamento a um senhor português que é chamado João Albuquerque, na verdade o nome dele, e que eu presentearia com uma espada e algumas figuras de madeira, né? utilizadas pelos africanos como ídolos, entre aspas. Né? Então são os primeiros relatos que a gente tem de retirada de objetos africanos que vão ser tratados depois como arte. Tá? Na verdade, percebam bem o termo que se usa para a interpretação do objeto. Nesse caso aqui, ídolo significa, que é um termo até bíblico, né? Ídolo significa uma figura que é utilizada para adoração. Né? Ora, será se uma espada é utilizada para adoração? Né? Certamente figuras de madeira, provavelmente algumas delas são utilizadas para adoração. Mas será se é a adoração da figura? Ou é uma representação de uma divindade? Ou é uma representação de um ancestral, de uma pessoa que existiu mesmo? São todas questões que a palavra ídolo ela não responde. Né? A palavra ídolo não responde essas questões. Né? Então, são pontos daquela palavrazinha que eu vou repetir bastante, que ela dá pontos da interpretação da obra de arte. Como essas obras foram interpretadas? Será se elas são objetos utilitários? Será se elas são objetos de culto? Né? Será se elas são só isso? Será se elas não podem ser mais coisas? São reflexões que a gente tem que deixar mais ou menos na atenção, né? Ter atenção para elas.
Você tem aí no século XV, né, o interesse pela cultura material africana foi iniciado pela aristocracia europeia, ele era determinado. Né? Alguns objetos foram coletados, entre aspas, por museus de Madrid, Brunswick, Leiden, etc. Por exemplo, trompas esculpidas em marfim, copos esculpidos em madeira, né? São objetos inspirados pelo gosto europeu. Então, já tem um certo século XV, já um interesse específico do europeu na obra de arte africana, ou nesses objetos africanos, que ainda não é chamado nesse momento de obra de arte, mas nesses tipos de objeto. Qual que era o gosto europeu? Olha, eles queriam fazer, por exemplo, saleiros de marfim, né? Queriam fazer garfos, né? Colheres todas decoradas em madeira, né? Bastante bem trabalhadas, esculpidas, né? Era esse gosto da aristocracia europeia, né? Na época. Então, essa arte africana no século XV nada mais era do que o gosto europeu. Você tem aqui, infelizmente, muitas dessas peças a gente não tem mais, né? Essas peças mais antigas, do século XIV, XV, porque muitas delas que estavam, por exemplo, em Lisboa, elas se perderam no terremoto que teve lá em 1755. Né? Algumas sobreviveram, como na Europa, mas muitas das mais antigas obras de arte, ou esses objetos africanos, se perderam. Né? Aqui eu tenho uns exemplos dessa arte refinada, do tipo, que a gente, teve um pesquisador britânico que chamou essas obras de marfim afro-português. Né, por quê? Porque eram feitos por africanos, mas com gosto ou com estilo da arte europeia. Tá? Então são peças aqui, essas peças são todas em museus da Europa, principalmente no Museu Britânico, né, o British Museum, ou no Museu Etnológico de Berlim, né, ou o Museu Louvre, né, por exemplo, ou outros museus da Europa. Né. Podem reparar que a característica, o estilo, né, o modo como foi desenvolvido, remete a muitas das peças que são típicas da Europa da época, né, mas foram feitas na África. Aqui tem alguns exemplos antigos também, bem interessantes. Né? Eu gosto muito desse Michel Pretorius, fez um livro muito interessante com instrumentos de época e mostram, por exemplo, instrumentos que a gente até aqui no Brasil, a gente tem familiaridade, né? Por exemplo, esse aqui que é o bobô, chamado agogô, né? Que são duas campanas que é usado tanto no samba quanto no contexto de religiosidade afro-brasileira também. Né? Um exemplo interessante também são essas trompas. Aqui também é um instrumento de origem africana, né? Não que é só de origem africana, existiam trompas de outros povos, né? Também, mas bem interessante trazer isso no século logo, no começo do século 16, 17, já esses instrumentos, né? De origem africana. Bom, ao longo dos anos e séculos de coletas desses materiais, começaram-se também a se interessar em fazer algum tipo de exposição, né, desses objetos. Né. Essas exposições elas se iniciaram, até onde a gente tem notícia, no final do século XIX. Né. São as chamadas exposições universais. Né. Em 1878 houve uma exposição universal, tinha algumas peças de arte africana, né, e alguns outros anos também foram tendo outros tipos de exposições, e isso é bem interessante para a gente pensar. Imagine que as três, digamos, últimas décadas do século XIX, elas deram um pouco o cabedal ou o fundamento para aquilo que foi visto, para aquilo que a arte africana acabou sendo vista. Né? Como? No início, aquele que eu mostrei, o início de tudo eram museus, eram os gabinetes de curiosidade. Logo em seguida, as chamadas exposições universais. Exposição universal significa o seguinte, você tem obras do mundo inteiro. Né? Isso são exposições universais. E aí são um pouco mais próximas da nossa ideia de museu. Só que, já no começo do século XX, né, já no nosso mundo contemporâneo, começou a se fazer uma outra visão dos objetos africanos. Né? No início tinha aquela coisa do exótico, se retirava o objeto que interessava, mais ou menos aleatoriamente,
O início também foi marcado por aqueles conflitos. Eu olhei aquela peça ali, que é um tênis enorme, eu olhei como uma forma negativa, né? E aí você tem esses conflitos também. E aí logo em seguida você tem a coisa da curiosidade. Vamos colocar aqui todos esses objetos, são a coisa do exótico, aquela África do Tarzan, né? Aquela África do Egito, cuja a Cleópatra, figura rainha, ela tem olhos claros, né? E etc. E aí tem essas imagens dessa África fantasiosa, né? Que vão sendo pouco a pouco organizados, né? Pouco a pouco essas visões da África elas vão se modificando, né? E aí chega um momento do clássico aqui pra gente, né? Que é o momento em que a obra de arte africana começa a ser percebida como uma coisa positiva. Justamente começou-se com o trabalho dos modernistas europeus, né? Picasso, né? Braque, Matisse e vários outros tinham interesse, na verdade, numa determinada arte que correspondia aos interesses formais que eles estavam buscando naquele devido artístico deles. Queriam aproximar, não queriam mais uma obra de arte que fosse aos moldes da academia tradicional, né, com o modo de você formar o corpo humano tem determinada proporção, né, você tem que seguir determinado plano que foi desenvolvido lá desde o Renascimento, e eles buscavam lá nas tradições greco-romanas, né, a ideia de perfeição, a harmonia do corpo, né, a proporção ela é organizada matematicamente. Os modernistas não queriam isso, eles queriam fazer obras de arte que fossem muito mais livres, né, do ponto de vista das técnicas, do ponto de vista das formas, do ponto de vista também além da materialidade, também do ideal que eles tinham de arte, né. Então, o jovem menino, na época, tinha pouco mais de 20 anos, o Picasso, estava visitando lá o Museu do Homem, na época, e ele se intrigou com um objeto de arte chamado lá a arte da África, né, que tinham formas completamente diferentes de tudo aquilo que a arte europeia ditava como regra, né. E ele se instigou por isso, de fato, né. Não quer dizer que, muitos dizem isso, e eu não concordo, não quer dizer que Picasso não seria Picasso se não fosse arte africana. Talvez seja um pouquinho forçado dizer isso, porque no fundo, em 10 ou 20 anos ele acabaria chegando nas mesmas conclusões, né? Mas foi bom a arte africana porque ele antecipou muito das dificuldades que ele teria para chegar naquelas formas se não fossem essas inspirações que ele acabou de fato tendo na arte africana, tá? Então é bem interessante que a primeira visão às vezes foi de exotismo, logo em seguida uma visão da multiplicidade de coisas, vamos trazer quanto mais coisa melhor. E aí, um terceiro momento, um momento de, olha, eu vou olhar essa obra porque ela também tem forma. Eu não quero saber se essa peça foi feita no culto religioso, se ela foi feita para um tipo de utilidade, né? Se ela é útil ou não, se ela foi feita para contemplar, se ela foi feita para ser contemplada, né? Se ela foi feita para ser adornada, se ela foi feita para ser vestida, não me importa. Por caso do modernista. O modernista não quer saber das consequências que aquele objeto possa ter ou trazer, os significados intrínsecos daqueles objetos. Ele está interessado puramente na forma. Foi aí que houve uma evolução na visão do que a arte africana podia representar. Além de ela apresentar o exótico, ela poderia representar também a forma, a questão formal, certas características. Podem ser características positivas para um ou negativas para outro, né? Alguém que gosta de coisas mais clássicas, né? Você pega um Rubens, né? um pintor ou um escultor clássico, você gosta daquelas formas mais tradicionais, né? Tudo bonitinho, a cabeça está no lugar, o corpo está no lugar. E aí vem o Picasso e ele começa a perceber que a arte africana não tem essas proporções tão rígidas, assim, determinadas. E ele começa também a criar coisas que são um pouco complexas, né? Que acaba sendo, para quem é um pouco mais tradicional, acaba enxergando como uma coisa, isso aqui é feio. Principalmente porque o rosto começou a ter uma forma completamente diferente da natureza, né?
corpo esticou, ficou alongado, ou o pescoço está alongado numa escultura, né? A figura com o corpo, né? E assim por diante. Então são representações que não descrevem a realidade. Essa tradição já existia na África de forma milenar e passou a existir na Europa a partir do momento em que esses modernistas começaram a perceber e falar o seguinte: olha, obra de arte não é só o belo, entre aspas. Ou obra de arte não pode ser só a natureza, todo mundo igualzinho, do mesmo jeito, proporcionalmente igual. A obra de arte ela pode ser fantasiosa, ela pode trazer coisas que não estão aqui na natureza. Ou até estão, mas elas estão interpretadas de uma maneira diferente, né? Então, isso foi bem importante para dar um outro passo para a compreensão da arte africana, porque aí ela não vai ficar mais determinada num lugarzinho dela de, ó, isso aqui é coisa de macumba. Pelo menos, primeiro, no ponto de vista da sua antiguidade, né? Foram essas chamadas terracotas, né? Da cultura Nok, né? No norte da Nigéria foram descobertas algumas peças que ninguém sabia de onde eram, né? Ninguém tinha a menor ideia. Depois foram feitas testes, né? Foram feitos testes nessas peças e se descobriu que eram peças que tinham uma antiguidade muito grande, cerca de 500 anos antes de Cristo, algumas delas, né? Então, existiam algumas escavações, né, numa mina de estanho, isso em 1928 até 42, e essas peças foram reveladas assim, quase que acidentalmente. Na África existe arqueologia, no entanto, isso mais recentemente, mas desde sempre, isso até hoje acontece na África, acontece no Brasil também. Se vão fazer túnel de metrô, de repente você descobre lá uma peça que é bem antiga e tal. Isso aconteceu na África também. No caso das minas de estanho, eles cavavam para buscar o estanho, de repente descobria lá. Claro que não tinha nenhuma técnica arqueológica, não era nenhum modelo rigoroso de ciência, mas foi útil, no fundo, para pelo menos resgatar, trazer esses objetos. Do ponto de vista formal, tem uma curiosidade muito grande, que vocês podem reparar, essas peças elas têm uma maneira de representar, figurar o olho, né, o nariz e a boca. São características que alguns pesquisadores depois vão perceber em outras tradições mais recentes, né? Então, surge algumas hipóteses sobre as ligações dentre essas culturas, né? Só que essa ligação não é direta, absolutamente não é direta, né? São ligações intercrotadas, né? Não é possível fazer traçar uma linha direta entre o que é uma coisa e outra, uma tradição mais antiga até a contemporânea. Mas isso vale para a África, vale para os outros povos também. Pensem, por exemplo, na China de hoje. A China de hoje não tem nada a ver com a China imperial antiga, da antiguidade. Mesmo a Europa de hoje, a Grécia de hoje, não tem nada a ver com a Grécia do passado, né? Ou a cultura africana mais antiga toda não tem nada a ver com a cultura de hoje, e principalmente porque, não só porque a cultura se modifica, mas porque essa cultura também teve uma modificação violenta, né? Nesse caso, o fato de ter existido escravidão africana, isso fez um corte violento entre o que era o antes e o depois. Tá? Claro que isso tem seu desdobramento para a arte, né? Aqui temos outros objetos bem interessantes também, já de outras regiões ali da mesma cultura que foi identificada como Nok, né? Não vou me deter muito nessas peças, porque eu trouxe muitas e muitas peças. Aqui, além dessa cultura Nok, né? Aqui, só para vocês saberem, aqui é a Nigéria, né? A região onde foi encontrada, está aqui no centro cruzamento entre o Rebeni e Níger, região de Taruga, Nok, né? Jos, tá? São essas principais regiões onde, o Gema também, principais regiões onde foram descobertas essas peças. Então, são os exemplares mais antigos que a gente tem no mundo da arte africana. Tá? Peças feitas em terracota. Há um detalhe maior do mapa, né? Mostra lá as regiões onde foram encontradas essas peças, né? Reparem que é uma região bem distante, por exemplo, das regiões que a gente está mais acostumado, né? Por exemplo, Ifé, né? Oió, que são
são cidades que foram construídas períodos posteriores em relação a Nok, né? Mas que acabaram dando muitas das nossas influências, né? Olha um exemplo aqui, ó. O rio chamado Oxum. Esse rio Oxum tem a ver exatamente com aquela divindade lá, do Oxum, né? Que é a deusa da beleza, ou deusa do rio, né? Chama da água doce, que em contraponto a Iemanjá, que seria do mar, né? A Oxum, na verdade, nada mais é do que um rio, né? O rio, ele é divinizado, ele se transforma nessa divindade feminina, né? Isso os gregos também faziam, né? Cada povo grego de cada ilha cultuava uma divindade, geralmente era uma ancestral, né? O Xangô, por exemplo, né? Ele foi o criador ou fundador dessa cidade aqui chamada Oió, né? Ele, como fundador, é o mais, digamos, o mais antigo morador da cidade de Oió. Todos os filhos, netos, bisnetos e as pessoas da comunidade desse fundador, desse rei chamado Xangô, serão chamados filhos de Xangô, né? Então, um detalhe interessante isso, porque em cada região da África, você tinham pessoas que eram fundadores de cidades ou grandes guerreiros, né? Pessoas que eram muito importantes, que acabavam sendo divinizadas, né? Eram tratadas com um respeito muito grande. Isso tem em toda a África, não é só na cultura iorubana. A noção de que os mais velhos são mais importantes do que os mais novos. Todo mundo pode fazer um pouco a experiência disso, pensando na ideia da avó, do avô, né? No caso da cultura nigeriana e iorubana, e muitos dos povos africanos também são assim, eles cultuam seus antepassados, né? Isso quer dizer que os antepassados têm um valor maior do que os mais novos, né? Então, você pode buscar a força vital do seu antepassado mais próximo, sua mãe e seu pai, ou você pode buscar uma força vital do seu avô, do seu avó, se estiver vivo, o seu bisavô ou sua bisavó. À medida que você vai progredindo nessa sua ancestralidade, né, vai retomando esse passado, digamos, umbilical, né, que é uma relação que todo ser humano tem, né, todo ser humano tem uma ligação umbilical, né, quer dizer, é uma ligação que vem de um passado, mais um passado e outro passado e assim por diante. Até chegando dessa grande quantidade de pessoas, até chegar nesse umbigo, vamos dizer, primordial, né, o início de tudo, né, que muitos pesquisadores e antropólogos e arqueólogos defendem a tese de que partiu da África. Nós, todos seres humanos, temos um único ancestral comum, né, que deu origem a vários seres humanos do planeta. Bom, isso tem implicações na arte. Quando vocês virem, por exemplo, objetos ou figuras africanas que têm um umbigo grande, eles estão fazendo uma referência também a uma ancestralidade, né? Os objetos, eles podem ganhar significados. São distintos em cada cultura, mas são determinados por essas culturas, né? Então, no caso do umbigo proeminente, faz uma ligação com a ancestralidade. Ora, se você faz um pedido para o seu ancestral de força, por exemplo, no caso iorubano, como eu tinha falado, força vital significa axé. Você pode pedir o axé para sua mãe e para o seu pai, para o seu avô, para o seu bisavô, ou se você quiser um axé mais poderoso, você pede para o seu ancestral mais antigo, no caso do contexto do candomblé aqui no Brasil, ou no contexto das tradições africanas, nigerianas, do culto ancestral. Por exemplo, você pode pedir para a divindade, que é o Xangô, né? Uma das divindades. O axé da sua mãe é bom, o axé do seu pai é bom, é forte, o axé das suas avós mais forte ainda, mas o axé do ancestral mais antigo, ele é muito, muito mais forte, né? Por isso que aí você faz essa ligação que dentro do candomblé é a ideia de cabeça, né? O ancestral vive na cabeça, porque da onde vem, né, a sua própria existência, né? Como se fosse uma montanha, digamos, uma coluna, onde cada um está montado em cima do outro, né? Nessa cadeia genealógica, né? Isso é interessante que aparece também nas formas artísticas. Os iorubanos fazem muitas colunas onde tem uma pessoa em cima da outra, né? Parece ser estranho para algumas pessoas. Nossa, por que tem um monte de pessoas em cima da outra? Mas do ponto de vista da cultura, você consegue identificar alguns tipos de
características que são próprias da cultura que acabam extrapolando a mentalidade para ir para a forma plástica, né, para a materialidade. Tá? Então isso acontece muito, isso é bem interessante porque há o desdobramento da parte cultura imaterial para a cultura material. Tá? Nós temos alguns sítios na Nigéria que foram escavados mesmo, nesse caso com tradição científica, né, da arqueologia. Né? Aí você pode fazer datações mais precisas, você pode identificar mais elementos dentro daquela sociedade, como eles viviam, né? Exatamente como eles viviam, quais eram as formas, né, de religiosidade, né? Às vezes dá para identificar também o modo de vida, desde o modo de vida até outros tipos de desdobramentos da cultura, né? Nesse caso aqui, Igbo-Ku foi escavado por um arqueólogo chamado Thurston Shaw, né? Bem interessante que ele descobriu algumas peças feitas em ferro, né? Em bronze, né? E revelou uma capacidade, um conhecimento das técnicas de produzir o bronze muito fortes, que não se tinha esse conhecimento, não se sabia que a qualidade técnica de povos tão antigos como esses eram grandes, e em alguns casos até maiores do que muitas das técnicas dos europeus tinham na Idade Média. Isso é só um detalhe, não é tão importante. Eu não gosto de fazer essas comparações, porque acaba tendendo a ter uma má interpretação aí também. Não é uma disputa, não é uma corrida, né? Como eu disse, a sociedade ela desenvolve, ela evolui e involui. Isso não é uma regra, né? Sempre esses altos e baixos dentro das culturas. Então não dá para a gente sempre ficar, sabe, comparando, porque isso aqui, muito melhor do que os europeus, né? Às vezes a gente costuma ouvir esse tipo de coisa. Não é bom fazer esse tipo de comparação, porque você pode supor também o contrário, né? Isso aqui, a cultura da Europa é muito mais rica ou muito mais importante. Cada cultura é uma cultura, cada jeito de se desenvolver essa cultura é único. É o exemplo aquilo que eu dei do indígena, né? Aqui a natureza é abundante, então não tem motivo de eu trabalhar com ferro, trabalhar com bronze, né? E os indígenas não criavam estados também, isso é um outro detalhe importante, porque essa arte aqui, altamente especializada, altamente decorativa, tem a ver com os interesses também e os motivos das aristocracias africanas, né? Porque o gosto, o refinamento, isso tudo tem a ver com uma classe também, né? Uma classe social, um grupo de pessoas que não precisa usar a mão, não precisa trabalhar, né? Tem quem faça por eles, e aí eles acabam criando refinamentos e gostos, né, que são diferentes do resto da maioria. Tá? Então isso também acontece na África. A aristocracia tem o seu próprio gosto, tem suas próprias tradições, tem seu modo de ser, né? E isso parcialmente apartado no caso africano, não é tão dividido assim. Tem uma divisão, claro, mas digamos as realezas estão um pouco mais próximas do que dos povos do que, por exemplo, a realeza europeia. Por exemplo, na rainha você não pode, se você for convidado a visitar a rainha, você não pode tocá-la, né, porque ela é intocável. No caso africano, alguns casos também, mas enfim, de qualquer forma, é importante distinguir características que são únicas e aquelas características que a gente pode perceber que tem pontos em comum. Tá? Aqui alguns outros exemplos, né, fazendo um pouquinho mais de comparação entre aquela peça mais antiga, Nok, né? Uma outra peça aqui não tão antiga, que é a Igbo-Ku, que é aquela que eu mostrei agora, e essa peça já dessa civilização, dessa cultura daqui de Ilé-Ifé, que é uma cidade no centro ali da Nigéria, centro-sul da Nigéria. Tá? Vocês podem perceber parcialmente algum tipo de semelhança entre essas formas artísticas feitas em épocas diferentes, né? O que elas, por exemplo, aqui têm em comum, um apreço por um certo naturalismo, né? Parece que, não gosto de fazer muito isso, evolução, não é evolução não, tá? Foi por acaso. Parece que há uma tendência a aproximar cada vez mais da natureza mesmo, como ela é, né?
Não que isso seja uma evolução, pelo contrário. Você pode ter uma peça que não é tão naturalista no mundo contemporâneo, e você pode ter uma peça bem naturalista no mundo muito antigo, tá? Não tem esse progresso, não. Bom, já no século XX, então, no começo do século XX, tem uma exposição, né, African Negro Art, que foi lá em Nova York, em 1935, já com aqueles objetos que são já clássicos, né, dentro da arte africana. Essa imagem é uma imagem que mostra, no século XVII, o reino, né, o chamado Reino do Benin. Por que vai ser interessante isso? Porque estão bem próximo daquela discussão que a gente teve em relação à partilha da África, né? Porque os britânicos, eles invadiram esse reino, né, o Reino do Benin, e destruíram o reino e saquearam as obras que estavam no reino. Algumas dessas obras eram placas de bronze que adornavam esse palácio do reino. E boa parte dessas peças foram todas para a Europa, todas foram para a Europa, e para os museus britânicos hoje detêm boa parte dessas peças. E durante o final da Segunda Guerra Mundial, os americanos que estavam com aquele, né, com a gana de fazer o domínio da Europa também, tinham dinheiro, compraram muitas dessas peças e hoje tem museus americanos também com peças dessa região da África. Tá? Bom, uma das peças que eu vou trazer aqui, vou mostrar daqui a pouco, aqui tem um exemplo que foi reconstruído, foi uma reconstrução de uma dessas torres que adornavam o palácio, né, do Reino do Benin. Tinha uma cobra chamada Piton, a Piton, né? Essa cobra, a cabeça dela é essa aqui. Eu vou mostrar para vocês na sequência o que seria essa peça. Aqui, ó, mais um exemplo daqui dessa parte do teto do palácio, né? Como eram decoradas aqui. Esse é um detalhe do reino, do palácio. E aqui a cabeça da cobra, né? Ela é feita em bronze. Vocês podem observar também o grau de detalhamento, né, da peça, né? Também relacionado àquele que eu falei, o gosto, né, da corte, tá? A arte da corte. Então, dentro da arte africana também é possível identificar aquelas formas artísticas que fazem parte da arte da corte, né? Então, essa é uma forma de arte que teve todo um cuidado à parte, né? Uma preocupação à parte. Por quê? Por causa do grau de detalhamento. Tem muito mais a ver com aquele nosso gosto pelo rico, né? Pelo deslumbrante, né? Pelo nobre, né? O nosso interesse, digamos, ocidental, tem muito a ver com isso, né? E aí, quando a gente chega a buscar objetos de arte de um outro povo, a gente tende a buscar os nossos próprios gostos, né? Aquilo tudo que eu estava comentando, a interpretação que a própria pessoa tem da obra tem muito a ver com aquilo que ela sente, com aquilo que ela pensa, com o cabedal que ela traz, né? Toda a gama de experiências anteriores que ela teve e ela deposita naquele objeto, né? Não quer isso dizer que essa obra valha mais em si mesma do que um pequeno objeto, que é por exemplo, uma colher, né? Dentro dos museus, essas peças são utilizadas para valorizar as formas, para trazê-las mais próximas a gente. Então, não há uma separação muito rígida entre o que são objetos de corte e o que são aqueles outros objetos. Alguém tinha me feito uma pergunta nesse sentido, né? Em relação a até que ponto um objeto comum, uma colher, pode ser vista como uma obra de arte, né? Para o caso da arte africana, dentro dos museus, já não tem mais essa distinção, né? Toda a cultura material africana ela é vista da mesma forma. No entanto, a gente vai dizer menos coisas de uma colher e muito mais coisas, por exemplo, de uma peça como essa, né? Por quê? Porque algumas dessas peças têm funções diferentes, né? Eu cito um exemplo. Essa serpente Apiton, ela era utilizada como uma mensageira de uma divindade chamada Olokun, que é uma divindade dos mares, né? É o deus dos mares e dos rios. Ora, todos os animais, né, que transitam por mundos diferentes podem ser considerados mensageiros.
No caso, certas cobras, elas habitam a água e elas habitam a terra. Como elas fazem a transição entre dois mundos diferentes, quer dizer que elas possam também trazer mensagens desses mundos diferentes. Então, vocês podem perceber, na medida que eu falei um pouco dessa cobra, ou dessa serpente, eu usei um pouco mais de palavras do que eu usaria para falar, por exemplo, de uma colher. Né? Então, embora essas peças elas sejam interpretadas ou caracterizadas da mesma forma dentro dos museus, algumas falam mais que outras. Tá? Então, a nossa aproximação da arte africana é uma aproximação que envolve também esses conteúdos, né? E essa arte ela também é repleta de significados e simbolismos. Porque para a gente uma colher é simplesmente uma colher. E aí, quando você vai ao museu para olhar uma colher, fala, eu tenho uma colher em casa, né? Mas porque aquela colher, retirada do seu contexto, ela ganha um outro tipo de significado. Então você observa a colher do ponto de vista da forma, do ponto de vista dos materiais que ela é produzida, né? Ou da curiosidade pelo fato de ter sido antiga ou não, mas ser retirada de um local completamente diferente, né? Ou o uso eventual que aquela colher tem, porque às vezes a colher nossa de cada dia é uma colher mais utilitária do que uma colher que é usada, por exemplo, para fazer determinados rituais específicos, né? E que eventualmente tem um elaborado, né, sistema de crenças por trás. Tá? Então, com certeza, a nossa mentalidade de olhar uma colher como uma simples colher, ela tem que ser revista quando a gente entra no museu e observa objetos simples do cotidiano, mas que também por detrás deles tem uma gama, variedade de questões para a gente refletir. Tá? Não só estéticas, mas às vezes também de conteúdo. Bom, aqui nós temos alguns exemplos, né, de peças que foram retiradas lá do Reino do Benin. Eram aquelas placas em relevo, da qual eu falei. Muitas dessas peças que estão aqui, que eu pus no fundo, na verdade são cópias. Tá? Eu trouxe um pouco para a gente um pouco refletir, né, sobre o que seriam essas peças essas obras de arte africana nos museus de hoje, né? Muitos dos museus, principalmente nas Américas, né, a gente não consegue ter obras de arte tão fortes ou tão importantes quanto os europeus, né? Porque foram retiradas essas peças da África, levadas para a Europa, e eram peças que tinham toda aquela tradição, né, toda aquela detalhamento, toda a técnica, né? E as peças que foram feitas posteriormente, algumas delas não tinham tanto detalhamento ou tanto rigor técnico quanto essas mais antigas, né? Às vezes isso não ocorre ao contrário, mas geralmente as peças mais recentes elas não têm tanto esse rigor. Por quê? Porque elas são feitas muitas vezes para serem vendidas. A boa parte dos museus fora da Europa, né, fora dos Estados Unidos, tem hoje peças que foram feitas para serem vendidas. Então, o escultor, né, por exemplo, ele não tem aquele tempo que se tinha antes para fazer aquele detalhamento, aquele trabalho. Às vezes o escultor é bom, mas ele não tem tanto tempo assim, porque ele precisa vender aquilo. Então, é um objeto de venda, não é mais um objeto de culto ou de uso tradicional, né? E aí ele perde o cuidado. Oi? Acaba sendo um souvenir. Dentro da arte africana tem uma linguagem que chama assim, isso aqui é a arte de aeroporto, né? Porque se você for em qualquer aeroporto, tem aqueles objetos que são como arte, mas não são bem arte, né? Parecem arte, né? São as cópias ou os souvenirs, né, como você falou, né? São objetos que a gente tem para agora levar para casa. Sabe aquela coisa, você vai no museu e fala, olha, eu adoraria ter isso aqui em casa, né? É mais ou menos isso, que aí o gosto, que é o nosso, ele diminui, é um pouco variado, né, nesse caso. Tá? Então você tem essas obras aqui, ó, por exemplo, o cuidado é bem menor, né? Você pode perceber isso bem. Aqui uma chamada cabeça comemorativa de realeza, né? Aqui não tem a ver com as argolas para aumentar o pescoço, não. É só uma representação de colares, tá? Aqui eu trouxe um exemplo para vocês verem como que seria. Também um tipo de peça que bastante comum, teve naquela exposição que eu comentei da Arte da África, lá no Centro Cultural Banco do Brasil. Essa peça já esteve aqui. Tá? Aqui algumas das placas em relevo, aquelas que eu tratei, que eu comentei. Né? Lembra da Piton, que estava aqui?
Essas peças, tá vendo os furinhos aqui, elas ficavam do lado na parede, né, coladas na parede, e adornavam o Palácio Real do Reino do Benin. Aqui ela demonstra um guerreiro ou vários guerreiros, né, e curiosamente tem umas figuras menores aqui. Isso pode tanto ser interpretado como representações de anãos, pessoas anãs, mas também pode ser interpretado como uma maneira de determinar a perspectiva, né? Isso é uma curiosidade bastante grande, porque as pessoas, claro, de trás, elas não seriam tão pequenas, na verdade elas são menores porque estão mais distantes, né, em relação a essas que estão mais na frente. Essa interpretação é bastante válida se você pensar nessa figura dominante aqui. Ela está bem mais à frente, e essa não está tão menor do que essa, mas dá para perceber bem que ela está atrás, né? A figura principal seria essa, e essas seriam as figuras secundárias, e vamos dizer assim, terciárias e quaternárias, assim por diante. Eu gostaria de encerrar aqui falando a respeito daquele espólio, né, da expedição punitiva, né, que os britânicos fizeram ao invadir o Reino do Benin e retirar as obras. Vimos falando então da noção de interpretação da obra de arte africana, quais são algumas das suas características, obviamente não dá para falar de todas, e falamos um pouco também a respeito de como é importante a gente observar aquelas obras de modo a não colocar a nossa cabeça nelas, né? É um trabalho difícil, é bem difícil mesmo, mas é um exercício que a gente tem que sempre fazer. E no caso dessa expedição, em que se retirou várias e várias dessas obras, né, lotando os museus europeus, né, essa noção de interpretação da obra também ela aparece, né. O espólio também o espólio de obras de arte também faz parte da noção de dominação, né. Quando se retira essas obras, toma-se para si um valor, né? E esse valor, ele é comercializável, né? Tanto é que muitas dessas peças foram vendidas depois. Então, ao mesmo tempo que houve uma dominação cultural, houve uma dominação também financeira, monetária, né? Aqueles objetos que eram vistos como adornos ou como objetos de arte, entre aspas, passa a ter outros significados múltiplos aí. Não se trata mais apenas de peças de museus. São peças em que aquela interpretação que você teve delas determinou um pouco do seu conteúdo posterior.